Bom, quando o paciente chega com otite média aguda, normalmente ele tem uma história de que teve uma IVA recente. Se for adulto ou crianças maiores, o paciente vai chegar contando uma história de uma dor no ouvido, de uma perda auditiva ou a sensação de que está tampado, que é a plenitude, e pode acontecer uma história de febre alta. Certo? Importante entender uma coisa, a sensação de plenitude pode anteceder a detecção de secreção na orelha média. O que isso quer dizer? O paciente pode falar que está sentindo que o ouvido está tampado, você faz a otoscopia, não vê nada e a secreção aparece posteriormente, num segundo exame, certo? E em crianças menores ou lactentes, o que pode acontecer? Uma irritação, um choro intenso, a criança tenta mexer na orelha comprometida, a febre e muitas vezes apenas anorexia, a dificuldade para comer, para mamar, vômitos e diarreia. Ao exame físico, depois do exame geral, você vai fazer a otoscopia e vai buscar ver a membrana timpânica. Normalmente vai estar vermelha, hiperemiada, abaulada, empurrada para frente ou pacificada, porque normalmente ela é transparente e brilhosa. Você pode perceber líquido, uma presença de perfuração e mesmo de pus, a supuração. Quando você vai ver esses pacientes, você precisa estar atento a sinais e sintomas de alerta para uma otite média aguda complicada. Quais seriam esses sinais? A dor de cabeça, uma febre acima de 39 graus, uma dor muito importante, muito intensa, uma dor retroorbital do mesmo lado da orelha comprometida, certo? Um abaulamento que é retroauricular, quer dizer, na região da mastoide, paralisia facial, uma letargia, sinais neurológicos focais, alterações do estado mental, se o paciente refere vertigem, náuseas e vômitos. Quais seriam essas complicações? Primeiro, existem as complicações chamadas intratemporais, que seria a evolução para uma otite média crônica, uma mastoidite coalescente, a paralisia do nervo facial, uma labirintite aguda, petrosite e uma otite necrotizante aguda. As intracranianas, a meningite, encefalite, o abscesso cerebral, hidrocefalia, aumentando a pressão intracraniana, abscesso subaracnoide, subdural e mesmo trombose do seio sigmoide. Ainda está atento para as complicações sistêmicas, como bacteremia, artrite séptica e mesmo endocardite bacteriana. Exames que ajudam no diagnóstico. A nasofibroscopia normalmente ajuda a gente a descartar alterações nasosinusais e de rinofaringe. Rinofaringe é importante lembrar, hipertrofia de adenóides, que é mais comum, mas tumores do cávum podem levar a otite média. E como é mais raro, algumas pessoas não estão atentas a isso, certo? A audiometria pode trazer uma perda condutiva com gap de 25 a 40 decibéis. Na impedanciometria, que você pode ver uma curva tipo B sem reflexo. Certo? Na tomografia, que normalmente vai ser solicitada quando foi suspeitada uma complicação, a ressonância de crânio ela é melhor que a tomografia para avaliar as complicações intracranianas, E a timpanocentese, que você pode fazer para fazer bacterioscopia e cultura daquela secreção. Quais são as indicações para você executar uma timpanocentese? Primeiro, em neonatos com menos de 6 semanas, imunossuprimidos, naqueles pacientes que você trata e ainda assim ele evolui com sepse, e nos pacientes que você já tem um diagnóstico de complicações. Diagnósticos diferenciais: otite externa, o abscesso dentário, a disfunção de ATM, ficar alerta com os pacientes que têm bruxismo, trauma
e a faringite viral aguda, lembrando que o ouvido pode doer com uma dor referida da faringe, como acontece nos pacientes que são submetidos à cirurgia de faringe pólen referir dor no ouvido. Obrigada!